Sejam bem-vindos, eu sou Ricardo André Monteiro, professor de Ética de Estatuto da OAB, do Regulamento Geral, e hoje nós vamos aqui dar início a um dos assuntos iniciais que está lá no comecinho do Estatuto da OAB, sempre muito cobrado no exame de ordem, que diz respeito à inscrição do advogado nos quadros da OAB. Nós vamos falar também sobre a inscrição do estagiário, os requisitos legais para que isso aconteça, da mesma forma para o advogado. Mais à frente nós falaremos sobre os tipos de inscrição e encerraremos essa aula com as causas para o licenciamento e para o cancelamento da inscrição como advogado, tá ok? Então vamos lá, sem perder tempo, fazendo sempre aquele cotejo com a legislação, tanto o Estatuto da OAB, quanto o Regulamento Geral e, quando for necessário, o Código de Ética, que são os três instrumentos normativos que o aluno, que o candidato a advogado deve ter aí na ponta da língua, certo? Do começo ao fim, para gabaritar em ética, que é a matéria que você consegue realmente estudar o conteúdo de uma maneira integral em relação às outras matérias, e aí já sair na vantagem no exame de ordem, beleza? Então vamos lá, o assunto hoje é sobre a inscrição dos advogados. Vamos lá na tela. Primeiro lugar, inscrição dos advogados, está lá no artigo 8º do Estatuto da OAB. E para inscrição como estagiário, os requisitos estão a partir do artigo 9º do Estatuto da OAB, tá certo? Iniciando então pelo artigo 8º, nós vamos ver que para se inscrever como advogado, a gente sabe o seguinte: você termina o seu curso, você é bacharel em Direito, e para você fazer a sua inscrição como advogado, não basta simplesmente a aprovação no exame de ordem. Essa etapa que vocês estão estudando, estão se preparando para poder avançar, é apenas um dos requisitos aí, dos 7 requisitos do artigo 8º do Estatuto da OAB. Agora a gente vai ver um a um. Em primeiro lugar, para quem quer ser advogado, logicamente, é preciso a capacidade civil. Você precisa ser plenamente capaz para os seus atos aí da vida civil. Logicamente, ela é presumida, basta que você complete a sua maioridade aí civil a partir dos 18 anos, com sua carteira de identidade, seu documento aí de identidade, você vai estar cumprindo esse requisito sem maiores problemas. Segundo, para você se inscrever como advogado, além de ser capaz civilmente, você precisa apresentar o seu diploma ou certidão de graduação em Direito, uma certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Como assim diploma ou certidão de graduação? Bom, nem sempre o diploma sai ao tempo que o candidato a advogado realmente precisa. Então, o Estatuto da OAB, nossa lei federal aqui, trouxe mais essa possibilidade. Se o seu diploma ainda não está pronto, não foi expedido, basta então você apresentar a sua certidão de graduação em Direito por uma instituição oficialmente reconhecida. Agora prestem atenção, porque o Regulamento Geral traz aqui no seu artigo 23 um adendo, uma coisa a mais para você cumprir quando você não tiver o diploma. Não tem o diploma, beleza, a lei diz que eu preciso da certidão de graduação, mas aí vem o regulamento no artigo 23 e fala o seguinte: o requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma, veja, a lei diz que na falta de diploma serve a certidão de graduação, e o regulamento complementa. Na falta de diploma, regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito. Ok, isso aqui a gente já tinha dito, já está aqui, né? Acompanhada, ou seja, mais cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Então, se você não tem um diploma, a lei te diz que você pode apresentar a certidão de graduação e o regulamento vai dizer, bom, beleza, traz a certidão de graduação mais o teu histórico escolar, tá bom? Então leiam esse inciso em conjunto com o artigo 23 do Regulamento Geral, beleza? Seguindo então, inciso 3º, o outro requisito aí para inscrição como advogado é o título de eleitor e quitação do serviço militar se brasileiro. Preste atenção, quitação do serviço militar se brasileiro é para o homem, né? A mulher aqui no Brasil não existe, não tem sobre ela a obrigatoriedade de prestar o serviço militar como os homens têm, mas o título de eleitor aí obviamente vai servir, é um requisito tanto masculino quanto feminino, beleza? Agora preste atenção, se brasileiro, ele vai precisar, né, do título de eleitor e da quitação do serviço militar. Agora, se for estrangeiro, o estrangeiro pode advogar aqui no Brasil, pode se inscrever como advogado? Essa resposta está contida logo em seguida aqui no artigo 8º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, que vai dizer o seguinte: o estrangeiro ou o brasileiro, quando não graduado no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Então veja só, seja o caso de um estrangeiro
formou-se em outro país, se graduou-se em Direito, ele pode advogar no Brasil? Pode. Ele vai precisar primeiro revalidar o seu diploma, ou seja, fazer com que as nossas instituições competentes, autorizadas pelo MEC, digam que, ok, você se graduou aí no outro país, vamos supor aí na França, na Itália, em Portugal. Portugal tem ainda reciprocidade, não é o caso, né? Mas na Inglaterra. Então, você primeiro vem revalidar o seu diploma. O MEC, aí, através da instituição responsável, vai dizer, beleza, você realmente está habilitado, é graduado em Direito, tá certo? E o brasileiro também, não é só para o estrangeiro não. Se o brasileiro foi graduado em outro país, ele vai precisar revalidar o seu diploma aqui no Brasil. Mas não é só. Fora isso, o artigo 8º, parágrafo 2º, diz que ele vai precisar também atender, vejam só na tela, atender aos demais requisitos previstos nesse artigo, no artigo 8º. Então está aqui, ó, artigo 8º, tanto o estrangeiro quanto o brasileiro, ainda que tenha sido formado em outro país, vai precisar, além de revalidar o diploma, capacidade civil, vai precisar o diploma de graduação, que é esse que vai ser revalidado, vai precisar, não precisa, né, logicamente, do inciso 3º, quando não for o caso de brasileiro, se for o caso de estrangeiro, mas vai precisar de aprovação no exame da ordem, ele vai precisar demonstrar que conhece o direito brasileiro. Ele não pode exercer atividade incompatível com a advocacia, a gente vai explicar já já, quando for seguir aí nos requisitos para inscrição. Ele também tem que ser idôneo moralmente e tem que prestar compromisso perante o conselho da mesma forma, igualzinho aos outros, tá certo? Então, voltando aqui, inciso 3º, a gente estava dizendo que para se inscrever como advogado é preciso o título de eleitor e a quitação do serviço militar para os homens. Mulher não precisa demonstrar a quitação do serviço militar obrigatoriamente. Estrangeiro não precisa quitação do serviço militar, porque esse é só um requisito para brasileiro e também o título de eleitor. Por outro lado, se for um estrangeiro ou se for um brasileiro que tenha sido formado no exterior, ele vai precisar revalidar o seu diploma aqui no Brasil, além de cumprir os outros requisitos do artigo 8º, beleza? Seguindo, aprovação em exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Prestem atenção, e eu coloquei a observação aqui de não confundir atividade incompatível com conduta incompatível, com inidoneidade moral e com crime infamante. Preste atenção, a atividade incompatível tem a ver com a sua atividade profissional. A lei do Estatuto da OAB, em seu artigo 28, vai ser uma matéria de outra aula, ela traz os casos aí taxativos em que a pessoa que ocupa determinado cargo não vai poder, ao mesmo tempo, ser advogado, vai ser incompatibilizado, é o chamado impedimento total, é a proibição total, na verdade, tá certo? Então, quem exerce atividade incompatível com a advocacia está proibido de advogar. Exemplo, fiscal de tributo, membro do Poder Judiciário, policial militar ou qualquer militar de qualquer natureza. A gente vai ver um a um esses casos aí de incompatibilidade na matéria, no dia da aula correta, tá certo? Então não confundir a atividade incompatível, que são aquelas do artigo 28, com a conduta incompatível. A conduta incompatível tem a ver com a atividade pessoal, com a conduta da vida privada do advogado. Sim, o Código de Ética, o Estatuto, o Regulamento Geral, toda essa legislação ligada à ética profissional, ela te acompanha não só na sua atividade profissional, mas também no seu dia a dia. Você precisa exercer, você precisa ter uma postura compatível com a advocacia. E aí, como diferenciar já a atividade incompatível da conduta incompatível? A atividade incompatível, como já falei, tem a ver com o exercício profissional, com a atividade profissional. A conduta incompatível tem a ver, na verdade, com a conduta pessoal. E quem aí exerce uma conduta incompatível e já é advogado, na verdade, ele vai poder sofrer a punição de suspensão. Está lá no artigo 34 do Estatuto da OAB, quem exerce aí conduta incompatível. Alguns exemplos aí de conduta incompatível, o próprio Estatuto traz a conduta escandalosa em público, toxicomania habituais, jogo de bicho, ou jogo de bicho não, qualquer jogo ilegal, na verdade. Então, esses são exemplos de conduta incompatível com a advocacia.
eles exigem, na verdade, uma habitualidade, ao contrário do que vocês já vão ver agora da inidoneidade moral. A inidoneidade moral, a conduta incompatível exige a habitualidade. A inidoneidade moral é mais grave, tá certo, do que a conduta incompatível, e ela pode gerar a exclusão do quadro de advogados. Apenas basta que aconteça uma vez. A inidoneidade moral é causa de exclusão, mediante, lógico, o voto de 2/3 do Conselho Seccional competente, tá certo? E o crime infamante é um crime que, na verdade, altera a idoneidade moral que o advogado uma vez tinha, que era presumida, né? O que é um crime infamante? A doutrina penal não classifica os crimes como infamantes. É, na verdade, uma construção aí, uma construção doutrinária, uma construção legal no Estatuto da OAB, mas que, na verdade, diz respeito, como o próprio nome diz, aquele crime que traz má fama a toda a classe de advogados, tá certo? Alguns crimes, embora sejam puníveis do ponto de vista penal, não trazem outras repercussões para a esfera da advocacia, para a imagem da advocacia como um todo. Então, o crime infamante são aqueles crimes, na verdade, mais graves, e aí o advogado também vai perder a condição de idoneidade moral e também vai poder sofrer a exclusão, beleza? Então, inciso 5º, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Quando você vai pleitear a inscrição na OAB, você assina um documento dizendo lá que não exerço nenhuma função incompatível com a advocacia. Você tem que saber qual é o artigo 28 do Estatuto da OAB, não vai poder alegar depois, obviamente, que não conhecia, né? Então vê lá se você exerce alguma atividade e aí você assina esse documento dizendo que não exerce nenhuma atividade incompatível. Se exercer, meu amigo, você não vai nem ter a sua inscrição deferida autorizada. Seguindo a idoneidade moral, como a gente já explicou anteriormente, quer dizer, é o homem em média, é o homem cumpridor das leis, é o homem que possui os mesmos valores éticos e morais que a sociedade prega como correto, que a Constituição traz para nós de igualdade entre os povos, né, de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana. A idoneidade moral é quem justamente cumpre todos esses requisitos, quem cumpre esses ditames morais que o homem médio, por assim dizer, está acostumado a trazer para o dia a dia, beleza? E por fim, nós temos aí o inciso 7º, prestar compromisso perante o Conselho, ou seja, é o juramento que você tem que fazer no Conselho Seccional, é um ato solene, você não pode pedir para outra pessoa ir fazer o juramento por você, porque é personalíssimo, você tem que fazer o juramento, tá certo? Esses então são os requisitos para a inscrição como advogado. Vamos só revisar aqui rapidinho para a gente já pular para o próximo tópico. Revisando um a um. Para inscrição como advogado é necessário capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito. Na falta dele, na falta do diploma, pode usar a certidão de graduação e o regulamento diz que tem que ter junto o histórico. Certo? Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Mulher não precisa de quitação do serviço militar. Estrangeiro não precisa cumprir o inciso 3º do artigo 8º. O estrangeiro também pode se inscrever como advogado, como a gente já viu, desde que ele revalide o seu diploma e que ele cumpra os demais requisitos. E isso não é só para os estrangeiros, mas também para o brasileiro que tenha sido formado em algum país estrangeiro. Vai precisar de aprovação no exame da ordem, não pode exercer atividade incompatível com a advocacia, está lá no artigo 28, atividade incompatível está ligado com a conduta profissional, tá certo? Tem que ser idôneo moralmente e tem que prestar pessoalmente o compromisso perante o Conselho Seccional, tá certo? Continuando agora, nós vamos falar sobre os requisitos para inscrição como estagiário nos quadros da OAB. O estagiário, ele pode se inscrever, o estudante da OAB, na verdade, o estudante de direito, ele pode se inscrever como estagiário a partir de quando? A partir dos 2 últimos anos
do curso jurídico, tá certo? E de acordo com o Estatuto da OAB, o bacharel também pode pleitear aí a sua inscrição como estagiário da OAB, tá certo? De acordo com o Estatuto da OAB, o bacharel pode pleitear a sua inscrição como estagiário, se ele quiser praticar aí os seus conhecimentos, tá certo? Adquiridos durante a fase acadêmica. Ainda que ele já tenha sido bacharel, ele vai poder se inscrever como estagiário nos quadros da OAB. E o que é que precisa? Artigo 9º, inciso 1º, diz que o estagiário ele precisa preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Veja, ele pulou alguns, ele pulou 2, 3 e pulou 4. Vamos ver por quê. O estagiário, ele precisa de capacidade civil? Precisa, lógico. O estagiário precisa de diploma? Não precisa porque ele é estagiário ainda, possivelmente não está formado. Precisa de título de eleitor e quitação do serviço militar? Precisa. Precisa de aprovação do exame da ordem? Não precisa de aprovação do exame da ordem porque ele quer se inscrever como estagiário, não é como advogado. Mas os demais, ele vai precisar cumprir também o estagiário. Ele não pode exercer atividade incompatível com a advocacia, ele tem que ser moralmente idôneo e ele tem que prestar o compromisso, o juramento perante o conselho também, assim como os advogados. Então, basicamente, para a inscrição como estagiário, eu não preciso do diploma, porque eu ainda não me formei, teoricamente, e eu não preciso de aprovação no exame da ordem. O resto, eu vou precisar cumprir os requisitos da mesma maneira que o candidato à advocacia. Beleza? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para a inscrição como estagiário, é preciso ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. E o parágrafo 1º ele vai dizer sobre esse estágio profissional de advocacia, onde é, quando é. Primeiro, ele tem duração de 2 anos, realizados nos últimos anos do curso. Então, a duração de 2 anos nos últimos anos do curso. E aí, ele pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelo Conselho da OAB ou por setores ou órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB. Os escritórios têm que ser credenciados pela OAB, tá certo? E as instituições de ensino superior também credenciadas à OAB para fazer aquele conhecido já escritório modelo, que a gente vai praticar tudo aquilo que a gente aprendeu aí ao longo dos anos de estudo. Geralmente é aquele atendimento à população carente, população de baixa renda, que a gente vai empregando os nossos conhecimentos na prática, beleza? Sendo obrigatório o estudo desse estatuto e do Código de Ética e Disciplina, tá certo? Então, duração de 2 anos, nos últimos anos do curso, pode ser mantido pelas próprias instituições de ensino, por escritórios credenciados à OAB, ou então por órgãos jurídicos também credenciados à OAB. E aí, onde vai ser feita a inscrição do estagiário? O estagiário vai ter uma inscrição, vai ter uma carteirinha que é praticamente igual à carteirinha do advogado, só que muda a cor e, lógico, não tem o nome identidade de advogado. Tem um nome lá que é uma carteirinha de estagiário, Mas aí, onde é que eu vou fazer a minha inscrição? Eu sou estudante e quero fazer minha inscrição como estagiário. O Estatuto coloca que a inscrição vai ser no local do curso jurídico aí do candidato a estágio. Veja só, a inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localize o seu curso jurídico. Não é onde ele mora, tá certo? Não é onde ele vai efetivamente prestar seus serviços como estagiário em outro escritório de outro estado, por exemplo, em outro município, mas sim no local do seu curso jurídico. Beleza? E aí, eu falei para vocês que quem exerce atividade incompatível com a advocacia não pode ser advogado e também não pode nem se inscrever como estagiário. O militar não vai poder se inscrever, por exemplo, como estagiário. Mas como é que o militar, que pode cursar o curso de direito, logicamente, normalmente, ele vai poder aí praticar, poder trazer aquilo que a gente já falou, os conhecimentos teóricos para a vida prática. E aí, o parágrafo 3º do artigo 9º, ele trata dessa possibilidade, não deixando aí a mercê aquele que exerce uma atividade incompatível, não vai deixar de aprender, Ele diz o seguinte, parágrafo 3º, o aluno de curso jurídico que exerce atividade incompatível, ou seja, não pode se inscrever como estagiário nem como advogado. Então, esse aluno que exerce atividade incompatível com a advocacia, ele até pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino, o escritório modelo lá, para fins de aprendizagem.
Agora, é vedada, ou seja, é proibida a inscrição na OAB, tá certo? Ele não vai ter como se inscrever nos quadros da OAB. Ele vai poder frequentar o escritório modelo para poder aprender para fins de aprendizagem, tá certo? Mas a incompatibilidade da função que ele exerce se estende não só à advocacia, mas também ao quadro de estagiário, tá certo? Seguindo, meus amigos, vamos falar agora sobre os tipos de inscrição. Inscrição do estagiário e inscrição de estagiário. Agora, advogado, ele pode ter a inscrição principal e pode ter também a inscrição suplementar. E quando é que acontece essas duas situações? A inscrição principal é aquela que você faz, está lá, artigo 10. Ele diz o seguinte no estatuto: a inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Ele vai se inscrever onde ele pretende estabelecer o domicílio profissional. Ele vai se inscrever, então, no conselho seccional em que ele vai efetivamente trabalhar. Tá certo? Agora, considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia. Então, qual vai ser o meu domicílio profissional? Vai ser a sede principal da atividade de advocacia. Então, o advogado já deve saber, vou me inscrever nessa seccional porque eu pretendo exercer a minha atividade nesse espaço aqui que é regulado pela seccional, tá certo? Agora, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado é o que vai ser escolhido aí para ter a sua inscrição principal. E a partir desse momento que eu tenho a minha inscrição principal, tá certo? Minha inscrição número 1, titular, eu já estou habilitado a advogar em todo o território brasileiro. Essa é uma prerrogativa da advocacia. Basta eu ter a minha inscrição no meu conselho seccional competente, e aí eu vou poder advogar em todo o Brasil, com o limite que a gente vai ver já já. Tá certo? Mas, se não atingirmos esse limite, nós não precisamos comunicar a outra seccional, pedir autorização ao Poder Judiciário do outro estado, não precisa de qualquer trâmite nesse sentido. Você já está habilitado a advogar em todo o território brasileiro, mas não ilimitadamente. Por quê? Existe também o caso da inscrição suplementar. O que é suplementar? É algo que, na verdade, vem aí a agregar, é algo a mais. Você não deixa de ter a sua inscrição principal, mas você vai ter que ter, além da principal, uma inscrição suplementar em outra seccional. Quando? Quando você exercer com habitualidade a advocacia em outra seccional que não seja a sua da inscrição principal. Beleza, mas como é que eu sei se eu exerço a atividade de advocacia de forma habitual ou esporádica? Então, o legislador colocou como critério aqui o número de até 5 causas judiciais por ano. Então veja, se você exceder as 5 causas judiciais naquele ano, aí sim vai surgir a necessidade de você fazer a sua inscrição suplementar. E veja, quando você faz a sua inscrição suplementar, você também vai precisar pagar a sua anuidade certinho, tanto no conselho principal, onde você tem a sua inscrição principal, como também no conselho onde você tem a sua inscrição suplementar. Vamos ler o que diz aqui o artigo 10, parágrafo 2º, sobre a inscrição suplementar. Além da principal, que é essa aqui que a gente viu acima, que deve ser onde ele vai estabelecer o seu domicílio profissional, né? Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão. O que eu falei para vocês, tá certo? Aí ele diz o que é habitualidade. Considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Ou seja, tem que ser maior que 5. A partir de 6. Até 5 não. Beleza? Preste atenção, porque algumas coisas não vão entrar nessa conta. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de o que não entra nessa conta. Vamos lá? Primeiro, advocacia extrajudicial. É óbvio, né? Está falando aqui a lei de intervenção judicial, mas o advogado nem sempre atua de forma privativa no Poder Judiciário. Ele pode intermediar um acordo, ele pode acompanhar um cliente nos autos de um inquérito policial, numa investigação perante o Ministério Público, a Corregedoria da Polícia Militar, etc. Em inúmeras situações em que o advogado pode atuar de forma extrajudicial. Judicialmente, ele tem um limite de até 5 causas por ano.
extrajudicialmente, ele não tem limite, ele pode advogar ilimitadamente em outros estados ou até na sua também principal, né? O que mais que não conta para a habitualidade? Tribunais superiores e interestaduais. Então não vai contar se eu precisar sustentar recurso no STJ, se eu precisar também acompanhar um recurso no STF, e aí os tribunais regionais federais que abarcam competências de mais de um estado também não vai contar nessas minhas 5 causas anuais, tá certo? Não vai considerar a habitualidade. Também não conta acompanhamento de carta precatória, ou seja, o processo é aqui no meu estado em que eu tenho a minha inscrição principal, mas existem pessoas que precisam ser ouvidas em outros estados em que elas residem. E aí eu vou acompanhar o depoimento dessas pessoas. O meu acompanhamento nessas cartas precatórias, que servem justamente para isso, ouvir pessoas em outras comarcas, não vai contar aí nesse número para constatar a habitualidade. E por fim, a impetração de habeas corpus, tá certo? Então são essas situações aí que não contam para essa habitualidade ser constatada, beleza? Nós temos também o caso da constituição de filial. Então, eu sou sócio, eu tenho uma sociedade de advocacia, a sede está aqui onde tenho minha inscrição principal, mas eu vou abrir uma filial em outro estado, perante outra seccional. E o meu artigo 15 diz que quando eu fizer isso, quando eu abrir uma filial, todos os sócios daquela sociedade vão precisar automática e obrigatoriamente da inscrição suplementar. Veja lá, artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto da Advocacia da OAB. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade. Tá certo? Eu tenho a sociedade, está registrada aqui no meu conselho seccional, tá certo? E quando eu vou abrir uma filial, esse ato tem que ser registrado lá, no meu histórico da minha sociedade. Né? Na data tal, abriu-se uma filial, na seccional tal. Então é isso que o artigo está dizendo até aqui. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado junto ao conselho seccional onde se está lá, certo? Então vai ficar lá registrado que você abriu uma filial, mas não era isso que importa aqui para a gente estar falando sobre inscrição. Ficando os sócios obrigados à inscrição suplementar. Então, além da sua principal, ainda que a filial não chegue aí a exceder as 5 causas por ano, se presume que se você tem uma filial, você vai advogar com habitualidade naquela outra seccional, tá certo? E aí, essa presunção faz a obrigatoriedade para a inscrição suplementar dos advogados que são sócios. Não está falando dos advogados empregados, nem nada. Pode ser que a sociedade tenha 10 sócios e que nenhum dos 10 sócios chegue a pisar nesse outro estado em que a filial vai ser aberta. Mas mesmo assim, por força do parágrafo 5º do artigo 15, eles vão precisar fazer a inscrição de forma suplementar. Beleza? Então, voltando. Inscrição principal, onde você pretende estabelecer o seu domicílio profissional, a sede de suas atividades. Na dúvida, é o local do seu domicílio pessoal. Essa é a sua inscrição principal, vai te autorizar a advogar em todo o país. Tá certo? Agora, se você vai advogar com habitualidade, aí você precisa da inscrição suplementar. E como é que eu sei se tem habitualidade ou não? Passou de 5 causas por ano, tem habitualidade. Houve o registro de uma filial da sociedade, também tem habitualidade. Nesses dois casos, vai haver a necessidade de se inscrever de forma suplementar ao advogado, tá certo? E também tem um caso aí da inscrição por transferência, que está lá no artigo 10, parágrafo 3º, que é o caso da mudança efetiva de domicílio profissional. Estou trabalhando agora minha sede em outro local, para outra unidade federativa. Deve o advogado, então, requerer a transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Minha inscrição principal vai ser em outro lugar, certo? E aí, já finalizando esse bloco, nós vamos agora falar sobre o caso de licença e cancelamento da inscrição. Nós já vimos os requisitos para inscrição do advogado, os requisitos para inscrição do estagiário, nós vimos também aqui os tipos de inscrição, a inscrição principal, a inscrição suplementar, a inscrição por transferência, e agora nós vamos falar dos casos do licenciamento e do cancelamento da inscrição, tá certo?
Vamos guardar para o próximo bloco, vamos fechar esse primeiro bloco aí com esses tópicos e já já a gente volta.